Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. É com alegria que eu estou aqui, no Mogi Moderno, que os irmãos daqui moram dentro do meu coração, E vários, assim, nós tivemos uma grande convivência, A Simone, a Sara, a Priscila. E como no louvor foi falado na abertura do culto, gratidão. E quando nós estávamos louvando, me passou um filme. Sabe aquele filme que passa desde que quando a gente toma uma decisão, Porque a nossa vida é feita de decisões. E quando, assim, em 94, o meu casamento estava um caos, eu deixei os deuses que eu havia conhecido e conheci o verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus fez um milagre no meu casamento. Esse verdadeiro Deus curou, libertou o meu marido da síndrome do pânico, da depressão, da insônia. E o que foi pior para mim é que ele queria separação e Deus restaurou tudo. Então é motivo de gratidão. E quando o tema de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquela época, eu conheci primeiro o Senhor. E chegou o dia que ele também conheceu. Então, naquela época, eu tomei posse que o dia do meu milagre chegaria. E eu creio que todos nós que estamos aqui, tem alguém que nós desejamos, ou várias pessoas que nós desejamos, que assim como nós um dia tomamos a decisão de servir ao Senhor, que elas possam servir também. E foi o que aconteceu, com Josué. Josué, olha como é muito importante nós termos líderes fortes, que nós andemos com pessoas corretas, porque Josué, ele aprendeu com Moisés. Com Moisés, ele aprendeu a crer em Deus, a andar com Deus, a ser um homem de caráter segundo o coração de Deus. Olha como uma pessoa, como um líder, influencia uma geração. E o nome Josué é de Iavé, que é a salvação. Olha o nome dele como é poderoso. Salvação. E no capítulo 24, no qual nós temos os versículos 14 e 15, que nós vamos falar hoje, Moisés, ele fez o último discurso dele. Ele chamou todo o povo para que ficasse junto dele, para ouvir os conselhos que ele tinha e lembrar de novo todas as bênçãos que eles haviam tido do Senhor durante a caminhada deles, a saída deles do Egito, até chegar à terra prometida. Então, olha como é importante também nós sempre lembrarmos para nós mesmos e contarmos para as outras pessoas o que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas. Esse é um jeito de nós estarmos o quê? Falando que é maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso. E se nós analisarmos no versículo 14 e no versículo 15, aparecem 7 vezes a palavra servir. Vamos ler então? Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué, na minha versão está escrito, Josué renova a aliança com o povo. No 14, agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade,
e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Nesse versículo apareceram 3 vezes o verbo servir. No 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, o propósito de Deus, nós sabemos o que é propósito, né? É aquilo que a gente quer alcançar, é aquilo que nós almejamos. Esse é o significado de propósito. Agora, o propósito de Deus é que nós, como famílias, que nós sirvamos ao Senhor. Porque nós sabemos que a família é a instituição, é o projeto mais perfeito que Deus criou aqui na terra. A família é a menina dos olhos de Deus. E Ele quer que todos nós, como família, o sirvamos com alegria. Com alegria. Josué, ele era um homem muito experiente. Ele havia passado por várias situações que ele viu a mão de Deus segurando. E nós? Somos diferentes de Josué? Nós não temos visto e vivido a mão de Deus nos sustentando? E fora, gente, eu teria muitos, nossa, mas me passou um filme assim de muitas bênçãos que o Senhor nos tem dado desde o dia que eu tomei a decisão de que Jesus Cristo seria o Senhor da minha vida. E para contar um bem recente, né, que aconteceu agora na pandemia, o ano passado, no começo do ano, né, nós dois estávamos fazendo um check-up, porque a gente sabe, né, nós mulheres temos que arrastar, assim, os maridos para fazer check-up. Então, quando eu marco o cardiologista, nós dois juntos na sala, e quando é oftalmologista também, os dois juntos na sala. Só ginecologista e urologista, não. E, bem, começamos a fazer nosso check-up cardiológico. E eis que o teste ergométrico acusou um batimento cardíaco meio diferente. E daí o cardiologista daqui de Mogi falou, é melhor fazer uma cintilografia, mas eu quero que essa cintilografia seja feita em São Paulo. Gente, foi na época do carnaval. E como eu não estava preocupado com pandemia, para nós ficava muito mais fácil, nós íamos de trem, pegávamos o metrô e voltávamos de ônibus. E eis que... E ele já tinha feito por 2 outras vezes cintilografia e não tinha dado nada. Mas eis que na cintilografia do ano passado, deu. Gente, foi um terror. Um terror. O cardiologista daqui de Mogi, ele simplesmente, ele falou assim, olha, se seu marido passar mal, pega ele pelos cabelos e leva para o hospital, porque ele pode morrer a qualquer minuto. Imagina. Daí, ele pegou e falou assim, tem que fazer cateterismo. Esse nome já é meio esquisito, né? Cateterismo já causa um terror. E daí nós ficamos naquela. Será que tem que fazer mesmo? O que nós fizemos? Minha sogra, na época, tinha o cardiologista dela, era em São Paulo, falou, vamos tirar a dúvida com o cardiologista de São Paulo. Lá fomos nós. Daí ele viu, né, a cintilografia,
E ele falou assim, realmente, acusou um problema aqui na cintilografia, é melhor fazer o cateterismo. Existe um outro exame que não é tão invasivo, mas se der nesse exame, vai ter que fazer o cateterismo. E ele falou assim, aconselho fazer o cateterismo. Daí nós vimos até lá no hospital, que nós passamos, qual era o valor, mas nós fomos no nosso convênio e foi marcado. Eu achei que fosse demorar, mas foi assim uma coisa tão rápida. A moça falou assim, não, aqui nós fazemos cateterismo segunda, quarta e sexta. Que dia que a senhora quer? Eu falei, tá bom. E era, sei lá, acho que era uma quinta-feira. Falei, pode ser segunda-feira, dia 22 de março. E ela falou como tinha que fazer o preparo e deu um papel para ler e assinar. Eu li tudo e falei, meu Deus, eu não posso assinar, porque lá dizia que quem faz cateterismo corre o risco de infartar ou até vir a óbito durante o exame. Eu falei, mas eu não posso assinar. Daí dei o papel, ele leu, ele até assinou. Chegou domingo à noite e eu tinha o cardiologista de São Paulo, eu tenho até no meu WhatsApp. Nós dois na cama, ele falou assim para mim, eu acho, e estava começando a falar de pandemia, mas estava naquela época que máscara, era só médico que usava, tudo e tal. Ele falou assim, eu não vou fazer, eu vou esperar passar a pandemia. Daí eu falei, meu Deus, está nas tuas mãos, eu não posso forçar, Eu peguei meu celular e falei, escreve para o médico e coloca que é você que não quer fazer. Daí ele digitou, acho que eu não vou fazer, mandou o WhatsApp pro cardiologista, o cardiologista não respondeu nada. E eu lá, falei, meu Deus, que seja feita a sua vontade. Passou um pouquinho, ele falou assim, não, eu vou fazer. Então manda recado para o cardiologista. Ele mandou e o cardiologista escreveu que era para ele ir tranquilo, que tudo daria certo. Na segunda-feira, daí minha filha falou, ninguém vai. Eu vou levar meu pai. Olha, meus tios são tudo idosos, ninguém vai, vocês são de risco, ninguém vai. Eu vou. Daí nós até, meu cunhado é médico, ele mora no mesmo condomínio que nós moramos, minha cunhada emprestou máscara, ele foi de máscara, a Marina não, e tudo bem. E a Marina ia mandando, ela fez um grupo e ela ia mandando notícias, né? Mas na hora que ele foi sair, porque o cardiologista lá de São Paulo falou assim, olha, a cintilografia, 95%, ela é de acerto, 5% é de erro. Bom, olha como Deus é maravilhoso. Quando ele foi sair, olha como há poder também nas palavras que nós falamos. Eu falei, eu te abençoo, você está nesses 5% de erro do cateterismo. E ele foi. Daí a Marina tinha mandado o recado, que tinha corrido tudo bem, mandou foto dele já lá comendo no hospital. E ela falou assim, por volta de 2 horas o pai vai ter alta. Daí eu não sei, nem me lembro se eu estava descendo ou subindo o elevador, e eu cruzei com uma vizinha que ela é médica, eu nem sabia que ele tinha contado que ele ia fazer cateterismo. Daí ela falou assim, aí, ele já fez cateterismo? Daí eu falei, ele fez. E vai ter alta agora às 2 horas. Daí ela falou para mim, ela já deu o diagnóstico. Ela falou assim, então não deu nada, correu tudo bem, ele não tem nada, porque se tivesse dado, ele teria ficado no hospital. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como é maravilhoso poder servir a Deus.
Então, por isso que nós temos que aprender com Josué, que ele estava, no discurso dele, ele estava lembrando os israelitas todas as bênçãos que Deus tinha concedido a eles. Vamos ver no versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio do quais passamos. Então, olha, Josué estava trazendo a memória. Então, nós temos que trazer à memória tudo de bom que o Senhor já fez nas nossas vidas e falar, contar, para que aqueles que ainda não servem ao Senhor, eles tenham vontade e sejam atraídos a servir ao Senhor. E no versículo 14, Josué está falando, agora temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serviu ao Senhor. Deus, Ele quer a nossa fidelidade, a nossa sinceridade, a nossa gratidão, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Não há outro além dEle. E como a pastora Vanessa falou, quantos deuses atualmente existem? Ela citou o dinheiro, pode ser a família, pode ser um animal de estimação, pode ser um carro, pode ser tanta coisa, pode ser até a casa. Quantos deuses? Mas nós temos que servir e adorar só o único e verdadeiro Deus. Só Ele. E servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, adorá-lo, temê-lo, conhecê-lo e obedecê-lo acima de tudo, fazer a sua vontade. E foi isso que Josué aconselhou os israelitas, e é isso que hoje nós temos que fazer, servir o Senhor com amor e com temor. E Josué, a alegria dele era que ele e a casa dele serviam. E serviremos significa o quê? No futuro, não fala só, eu sirvo ao Senhor. Não, serviremos significa, eu estou servindo e continuarei servindo até o Senhor me chamar. Certo? A nossa vida agora, depois que nós tomamos essa decisão de servir ao Senhor, ela tem que ser enquanto nós estivermos aqui na terra. E como foi falado também, acreditando, tomando posse de que aqueles que ainda da nossa família, da nossa parentela, ou os nossos amigos que ainda não servem ao Senhor, ou que por um motivo, no momento, se afastaram do Senhor, que eles servirão. Porque nós cremos que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Nós sabemos que servir ao Senhor dentro de um lar significa que o homem tem que ser o sacerdote do lar, que a esposa tem que ser a auxiliadora, e que nós devemos ensinar, como diz em Provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar e jamais ela se desviará. Mas nós sabemos que, como o mundo tem uma porta tão larga, como existem tantos deuses,
para a juventude, alguns, no momento da sua juventude, se desviam, se afastam, mas nós temos que acreditar, continuar firme, orando, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E uma família servindo o Senhor é através do seu relacionamento familiar. Quando pessoas, vem uma família temente a Deus, em que há amor, em que há perdão, em que há diálogo, isso é uma forma de estar mostrando que é bom servir ao Senhor, que Ele cuida de todas as coisas e toda a liderança. Assim como Josué foi um líder experiente, como através do exemplo dele, toda a geração dele e todos os israelitas que viveram daquela época até os anciãos, ninguém se desviou do caminho do Senhor. Só se desviaram depois que a geração de Josué e de todos os anciãos acabou. Então nós temos que continuar falando, sendo exemplo. Às vezes, gente, não é nem no muito falar versículos, livros, para aqueles que estão afastados do Senhor. As nossas atitudes, porque de nada adianta o ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Então, o nosso exemplo, a nossa atitude, as nossas decisões diárias, porque tem que ser diário, é diária a nossa decisão. A nossa vida é feita de decisões a todo instante. Então, acordei, a minha primeira decisão, ajoelhar, agradecer a Deus por mais um dia, entregar nas mãos do Senhor. Nos revestir da armadura, que nós sabemos que as nossas lutas não são contra a carne, mas elas são contra os principados e potestades. E uma casa alicerçada na verdade de Deus, nos ensina que nós não devemos andar aí pelos modismos, Nós temos que, toda a nossa opinião tem que estar baseada na palavra de Deus, porque ela é nosso guia, ela é nossa bússola, ela é, como na Donep nós falamos, ela é um manual do fabricante. E como é gostoso, e como nos fortalece a nossa alma, gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos que Jesus veio como homem, ele sofreu para perdoar os nossos pecados, ele morreu naquela cruz, e nós, em gratidão por tudo que ele fez, nós temos que continuar servindo ao Senhor, jamais desistindo. Às vezes, sim, nós passamos, assim como Josué atravessou o Egito, às vezes aparecem uns Egitos nas nossas vidas, que são as adversidades. Mas quando as adversidades apareceram, assim como apareceu no começo do ano passado, aquele susto que nós tomamos, nós temos que ter consciência. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está conosco nos momentos bons, Ele está conosco nas nossas adversidades. E lembrando, que às vezes até acontecem umas adversidades nas nossas vidas, que é assim, Jesus dando um puxãozinho assim, epa,
se chega mais a mim. Porque é verdade, no período de sofrimento, são nas tribulações que nós mais nos achegamos a Deus. É onde nós mais ouvimos a voz dEle. É onde nós mais vemos o trabalhar dEle. E assim como é gostoso, né? Como é maravilhoso nós podermos servir ao Deus verdadeiro, que é onipresente, onisciente e onipotente. E assim como é maravilhoso quando você serve a Deus e você vê assim um milagre. Como é maravilhoso. E eu vou contar mais um milagre que aconteceu há alguns anos atrás, assim, que me marcou muito. E esse milagre que aconteceu na vida de um casal, porque há muitos anos atrás, o Senhor restaurou o meu casamento, né? O nosso casamento. E alguns anos atrás, a sede era lá na Tenente Manuel Alves, e acabou, era um culto de domingo, e uma senhora que estava sentada atrás de mim, ela falou assim, você pode me dar o teu telefone, eu posso passar para minha patroa? Eu falei, tudo bem para ela falar com você? Eu falei, tudo bem. Peguei um papelzinho que eu tinha na minha bolsa, dei meu telefone, isso era domingo. Na segunda-feira, essa mulher me ligou e falou, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Que horas? Onde você mora? Gente, Deus é tão maravilhoso que, coincidentemente, na época, ela morava no condomínio ao lado do meu condomínio, do lado do condomínio que eu moro. Daí eu falei assim, pode ir? Eu estava fazendo almoço, minha filha estava trabalhando, vinha almoçar. Eu falei, pode ser às 3h? Ela falou assim, pode, assim, eu pego o meu filho na escola e daí eu vou aí. Eu falei, tudo bem. E daí ela falou, onde você mora? Eu falei o nome do condomínio, ela falou assim, eu moro aqui ao lado. Daí eu falei a torre, tudo e tal. Gente, 3h ela estava em casa. Ele ficou no escritório, na época o cachorrinho era vivo, ele ficou no escritório com o cachorro. Eu contei as maravilhas que Jesus tinha feito no meu casamento. Por 2 horas eu contei. Eu trouxe a minha memória e contei para ela o que Deus tinha feito no meu casamento, como Ele, do caos, Ele fez tudo novo. Gente, e fiz uma oração com ela. E daí ela falou assim, mas você, meu marido não vai na igreja, eu não vou na igreja. Daí eu lembrei, a Patrícia mora numa torre vizinha minha, e lá tem, todas as terças-feiras, tem estudo bíblico. Interfonei, pode uma moça ir aí amanhã, assim, assim, assim? Foi no domingo, me pediram. Na segunda, eu dei o testemunho. Na terça, ela foi no estudo bíblico na casa da Patrícia. E ela começou. Ela teve certeza que naquela segunda-feira, ela tinha tomado a melhor decisão da vida dela, assim como eu, alguns anos atrás. Passou um tempo, o marido dela resolveu ir com ela. Aquele dia não apareceu ninguém e a Patrícia, o Ernesto, conversaram. Gente, faz 15 dias ela me mandou uma mensagem. O marido dela foi ungido presbítero à igreja que eles congregam. Gente, não é para glorificar o nome do Senhor. É para trazer à memória que o que Ele
fez, Ele continua fazendo e Ele continuará fazendo. E quando nós decidimos por servir ao Senhor, uma das formas de servi-lo é contando tudo aquilo que Ele tem feito de bom nas nossas vidas, todos os livramentos que Ele tem feito, e crendo que aqueles desejos do nosso coração pelas pessoas que estão afastadas ou que nós desejamos, estamos orando para que elas sirvam ao Senhor, elas, com certeza, no tempo de Deus, elas servirão. Elas voltarão para o Senhor Jesus. E quando nós, as famílias, para serem famílias fortes, elas têm que estar baseadas na palavra de Deus. Tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Porque se nós nos basearmos, principalmente por notícias de mídia, de filmes, cada vez mais, nossa, está muito difícil. Então nós temos que nos apegar na palavra de Deus. E nós lembramos lá, quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam na prisão louvando e adorando presos. Então, nos momentos que nós estivermos em dificuldades, nós devemos continuar louvando e adorando ao Senhor. E até quando houve o terremoto, né? E os dois foram libertos, e o carcereiro ficou apavorado. E ele perguntou: o que farei para ser salvo? Está em Atos 6:30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E no versículo 31 diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Um dia eu criei no Senhor Jesus e meu marido foi salvo. E naquele tempo, quando eu criei, mas, gente, o Espírito Santo me deu uma fé tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sabia como iria acontecer, porque Deus, Ele não faz todos os milagres formatados, não são todos os milagres iguais. O agir dele, ele é extraordinário. Mas eu cria, e aconteceu. E aconteceu que, numa terça-feira, eu fui na casa de oração, e uma das irmãs falou: Olga, você vai receber uma bênção hoje. Eu falei: amém. E ele chegou e falou: nós temos um jantar, só não me lembro se era sexta ou sábado. Falei: vamos, né? E, gente, nesse jantar, que eu nem imaginava o que era, a Donep, através da história do que Deus tinha feito na vida de um homem, ele estava contando a história dele. Ele estava contando a maravilha que o Senhor fez na vida dele. Meu marido aceitou o Senhor Jesus. E para a honra e glória do Senhor, ele foi curado de tudo. De tudo. E muitos mais milagres o Senhor tem feito e continua fazendo. Quando nós tomamos a decisão que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. As nossas gerações servirão ao Senhor até a volta de Jesus. Porque é maravilhoso poder servir ao Senhor. E como nós somos privilegiados, né?
nós que servimos ao Senhor, quantos milagres nós temos visto, assim, como é gratificante quando você conhece a história de mulheres e de homens que estavam com o casamento todo destruído, e quando você encontra com eles, está tudo resolvido. Como Deus é maravilhoso, como Deus tem feito maravilhas. E aqui, que gratidão ao Senhor, porque em meio a toda essa pandemia, alguns contraíram Covid, mas todos nós estamos aqui. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Então, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, né? E que nós sabemos, né? Em Romanos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos de lutas, sabemos. Mas quando nós estamos nas lutas, nós sabemos que Deus é conosco. E assim é até incrível, né? Que às vezes a gente passa por situações que a gente nunca imaginou passar e a gente sente o poder de Deus. Daí a gente até pensa assim, nossa, eu queria até passar de novo, para sentir de novo Jesus comigo. Como é gostoso sentir Jesus pertinho da gente, quando a gente está numa dificuldade que a gente nunca imaginou que passaria. É maravilhoso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Ele está o caminho que nós temos que seguir, a vida que devemos levar. E só Ele nos leva a Deus Pai. Eu gostaria de estar chamando meu esposo aqui para fazer uma oração, porque um sacerdote abençoando todas as famílias aqui da IPG do Mogi Moderno, e que todos, né, não só nós que já conhecemos, mas que todo esse bairro, que cada família desse bairro, através do incenso do louvor, que o louvor atrai a presença do Senhor, que as famílias sejam atraídas a servir ao verdadeiro Deus. Não esquecendo que, através da nossa vida, do nosso testemunho, as pessoas sentirão vontade de servir ao verdadeiro Deus. Amém? Esqueci que pode tirar a máscara aqui. Mas minha esposa contou, o médico falou para mim que eu estava pronto para morrer. E falou para minha esposa, né, se ele passar mal, puxa pelo cabelo. E a hora que eu fui fazer o cateterismo, a hora que eu deitei, né, na maca lá, o enfermeiro falou assim, uma pessoa infartou aqui a semana passada. Falei, que notícia boa, né, que ele passou para mim, né? Mas na hora que eu estava sendo submetido ao cateterismo, eu comecei a orar ao Pai Nosso, durante o momento que estava penetrando nas minhas veias, né? E ali eu falei, se eu morrer com Cristo é lucro. Então veio uma paz muito grande. Viver com Cristo, morrer com Ele é lucro. Então a gente tem que agradecer a Deus mesmo todos os dias da nossa vida, né? Porque nós estamos vivendo um caos, mas tem até uma lei na natureza que chama a lei do caos e da ordem. E Deus é a lei da ordem, da paz, né? Então a natureza, naturalmente, se a gente ferir uma terra, um barranco, com o tempo Deus transforma aquilo novamente, tudo novo. Ou seja, no Apocalipse a gente pensa assim, né? Que muitas pessoas têm medo até de ler o Apocalipse, porque realmente ocorrerão flagelos como nunca ocorreram na história da humanidade. E a gente pensa que Apocalipse vai ser caos. Não. Apocalipse serão Nova Jerusalém,
novos céus e nova terra. E é isso que Deus faz na nossa família. Ele transforma um caos numa paz que excede a todo entendimento. E todos os dias da minha vida eu agradeço. Sirvam o Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um casal de velhinhos que juntos, com 100 anos de idade, perguntaram para eles: como é que vocês conseguem viver juntos 100 anos, com 100 anos de idade, né? Quase 80 anos de casamento. Eles falaram que antes de dormir, todos os dias, se perdoavam e oravam a Deus em gratidão, como foi falado no início. Gratidão a Deus todo dia. Então logo acordamos e antes de deitar, se perdoar. E o casal orar junto, andar junto orando, porque a maior intimidade, como nós aprendemos quando fizemos o curso de hombridade com Davi e outros irmãos que fizeram junto, a maior intimidade no casal é na oração. Busca o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, meu Deus, pela paz que o Senhor traz em nossa família, Pai. A minha família que estava um caos, Pai. Um casamento que estava acabando, Senhor. E nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. E nosso casamento que estava sem forma e vazia, veio à luz. Porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. O Senhor Jesus é o pão da vida. É a água que nós nunca teremos sede. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é alimento para a nossa alma. Obrigado pelo Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele levou a nossa culpa na cruz. Eu peço que o Senhor continue a nos abençoar, Pai, cada vez mais trazendo alegria de ler a Tua palavra. Cada dia vez mais entusiasmo, Pai, como uma árvore plantada à margens do rio. Seus frutos, suas folhas nunca perecerão, Pai. Ajuda-nos, Pai, as famílias que estão aqui. Abençoe cada sacerdote do lar, Pai, para que ele tenha esse entusiasmo, essa alegria no coração, Pai, de ter prazer na lei do Senhor e meditar dela todos os dias, Pai. Abençoa cada família, Pai, cobrindo com o Teu poder, com o sangue de Jesus Cristo, Pai, afastando de todo o mal deste mundo, Pai. Cada vez mais, Pai, trazendo a esperança da salvação, Pai, que é um caminho, Pai, caminhando com o Senhor, Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, para sempre, no nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
agradeço. Te agradecemos, Pai. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Ah, Deus eterno, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela nossa família, Pai querido. Te agradecemos, Senhor, pela tua igreja. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Aleluia. 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 Por ter nos libertado e salvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. O maior presente é a salvação. Amém? Maior presente. Glória a Deus. Deus abençoe Olga pela palavra ministrada. Deus abençoe o casamento de vocês, a família. Amém? Continue usando sempre a vida de vocês para abençoar outras vidas. Amém? Foi bênção. Recebemos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sexta-feira temos relógio de oração. Amém? Fique atento ao seu horário. Estaremos aqui com os jovens às 9h20. E depois cada um seguindo o seu horário aí no sábado. Se você não tem o seu horário de oração e deseja orar, dê o seu nome para Simone. Amém? Glória a Deus. Para Simone, para nós, venha orar conosco. Orar é bênção, maravilhoso. Olha, a atmosfera de oração aqui é tremenda, né? Quando a gente chega aqui, a gente já sente a presença de Deus, porque um trono, um altar de adoração é erguido neste lugar. É maravilhoso. Orar em casa é bom, mas quando a gente vem aqui, é melhor. É bem melhor. Ceia do Senhor. Amém? Domingo, às 18 horas. Ah, sim, verdade. Pela manhã teremos aqui a nossa reunião, uma consagração de obreiros, né? Teremos aqui um momento de oração, palavra e comunhão. Amém? Com café da manhã aqui para sermos abençoados pelos... Fala em reunião, ninguém gosta de reunião, né? Acha que vai tratar de assuntos chatos. Não, vai ser bênção, amém? Vai ser bênção. Deus tem uma bênção preparada para a tua vida, amém? Que possamos caminhar na comunhão. E à noite, a ceia do Senhor também, né? Nós temos por hábito trazer as primícias na ceia, mas você tem aí também até a primeira semana para continuar trazendo, para a gente montar as cestas, continuar abençoando as famílias. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, amém? Sua casa. Mais algum recado? Acho que não, né? Amém. Então vamos fazer uma última oração de gratidão ao Senhor. Pai, nós iniciamos, Senhor, este culto falando de gratidão ao Senhor e queremos encerrar falando de gratidão. Falando mesmo que somos gratos ao Senhor, Pai, por todas as tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua promessa nas nossas vidas, Senhor, de que Jesus irá voltar, pela salvação que nos alcançou. Somos gratos, Senhor, que o nosso coração saia daqui transbordando de alegria, em nome de Jesus, e que possamos levar esta alegria para todos quantos estão tristes, Senhor. Que há, Senhor, uma esperança. Cristo é a nossa esperança, Pai. Que possamos ser esses anunciadores das boas novas, onde estivermos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vai na paz do Senhor.